salve galera do canal Photoshop para iniciantes, aqui é o Alisson Pavilac e nós estamos já no quarto vídeo dessa série de 5, fazendo uma introdução ao Photoshop, conhecendo as principais funções, recursos aí que ele nos oferece. E dando sequência, hoje o tema serão as máscaras de camada no Photoshop. Você vai entender como é interessante utilizar esse recurso para alcançar diversos efeitos. A gente vai fazer aí uma videoaula mostrando como que você consegue fazer quase que uma ilusão de ótica utilizando as máscaras de camadas, colocando aí uns lápis dentro de um porta-lápis. Então bora lá para o vídeo tutorial de hoje. Então vamos lá, eu também tenho umas imagens que eu separei aqui para a gente ilustrar como é que funciona o sistema de máscaras no Photoshop. Eu vou abrir elas aqui, ó, máscaras. E eu tenho esse porta-lápis, obviamente sem lápis. E nosso objetivo é colocar esses lápis dentro do porta-lápis. Então eu vou abrir essa imagem no Photoshop, clicar com o botão direito, abrir com Adobe Photoshop. Ok, então eu vou inserir os lápis aqui no nosso documento e através das máscaras a gente vai conseguir colocar eles como se fossem dentro do porta-lápis. Então vou selecionar aqui, ó, por exemplo, o lápis vermelho só para dar início. Arrasto lá no Photoshop, solto na minha imagem, eu vou aumentar aqui um pouco o tamanho, segura Shift para aumentar proporcionalmente. E confirmo na barra de propriedades. Ok, deixa eu só rotacionar ele aqui, ó, para deixar ele de pé assim, ó. Digamos que eu quero pôr esse lápis dentro do porta-lápis. E como que a gente vai fazer isso? Sendo que se eu deixar aqui na camada de cima, ele vai aparecer por cima. Deixa eu desbloquear aqui a camada de plano de fundo. E se eu trouxer a camada do lápis para debaixo da camada, ele simplesmente não vai aparecer. Como é que eu faço então? É aí que entra o processo de máscara no Photoshop. Deixa eu renomear aqui, ó, antes essa camada, porta-lápis, ok? E eu vou duplicar essa camada, Ctrl J para duplicar a camada. Eu vou trazer aqui o lápis entre as duas camadas. Ele não vai aparecer absolutamente nada ainda, porque o que a gente duplicou está exatamente igual à camada original lá do porta-lápis. Mas é aí que entra o efeito de máscara no Photoshop. Ele se situa aqui embaixo, ó, nas camadas. Basta você clicar aqui que vai aparecer essa miniaturazinha branca aqui ao lado da sua camada. Essa é a miniatura de máscara no Photoshop e ela funciona com duas cores, a preta e a branca. Como você pode estar vendo aqui, ó, ela está totalmente pintada de branca. Ou seja, o branco vai mostrar tudo da sua camada e o preto vai esconder algumas partes da sua camada. Por exemplo, ó, eu vou selecionar na cor preta e vou pegar aqui a ferramenta de pincel. Deixa eu ajustar aqui um tamanho do pincel. Aqui, ó, 150. E tudo que eu estiver pintando de preto com a camada da máscara selecionada, ele vai estar escondendo e vai acabar mostrando o que tem embaixo dessa camada. Por exemplo, eu vou passar uma linha reta com a tinta preta sobre a máscara de camada e você vai ver que ele vai aparecer o lápis que está ali embaixo. Olha só aqui, ó, perceba que eu fiz uma linha reta de preto e aqui onde eu passei com a camada preta mostrando a máscara, ele aparece aqui o lápis de baixo. Ó, eu vou selecionar o lápis e o que eu mover aqui ele vai acabar aparecendo. Então com essa técnica a gente consegue fazer muitos e muitos efeitos no Photoshop. Só deixa eu dar um Ctrl Alt Z aqui que não é exatamente isso que a gente vai fazer. Então, para a gente aplicar aí essa técnica de ilusionismo no Photoshop com o efeito de máscara, vamos selecionar aí a miniatura de máscara no Photoshop. A gente pode pegar qualquer ferramenta que a gente consiga fazer uma seleção. Vamos pegar a ferramenta caneta, que é melhor aqui para a gente fazer a seleção. Então, vou clicar aqui no início. Eu vou rolar o Alt e o Screw aqui para dar um zoom. E vou clicar até esse trechinho aqui. Ok, segurando o Ctrl eu posso ajustar os nós para posicionar bem certinho. Ok, selecionamos lá utilizando a ferramenta caneta, demarcador, criar seleção com o botão direito do mouse, raio de difusão de 0,1 pixels, suavização de serrilhado marcada e vamos dar um ok. A gente tem selecionado toda essa parte de cima aqui na nossa máscara de camada do porta-lápis. Agora a gente vai pegar a ferramenta pincel com a cor preta e vamos pintar toda essa região que a gente selecionou.
Olha o que acabou de aparecer aqui, é o lápis que a gente posicionou ali na camada de baixo. Ou seja, toda essa parte que está pintando de preto, ele está escondendo. E tudo que tiver na camada de baixo vai aparecer. Então, com essa mágica aí no Photoshop, a gente consegue fazer esses tipos de efeito. Agora, se eu pegar aqui ó, o lápis e posicionar em qualquer canto, ele vai aparecer que está dentro do estojo. Deixa eu posicionar aqui ó, bem no cantinho. Se eu pegar os outros lápis, deixa eu vir aqui ó, até a pasta novamente, eu pegar um lápis verde, vir até o Photoshop. Soltar ele aqui, ó, eu posso ajustar o tamanho dele, deixar proporcional aqui, né, um lápis vermelho. Vou deixar aqui ó, no outro canto. Confirmando a barra de propriedade, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, porque ele está afastando na imagem. E é dessa maneira que o efeito máscara no Photoshop consegue nos ajudar, aplicando esse efeito somente nas regiões que a gente necessita. Deixa eu colocar também ó, o terceiro lápis aqui para finalizar a nossa imagem. E dessa maneira simples assim a gente consegue fazer efeitos, resultados incríveis utilizando a máscara de camada. Perceba, ó, se eu tirar a visualização dessa camada aqui em cima que a gente aplicou a máscara, ela está assim, mas se a gente volta a visualização, ele fica com o efeito de máscara que a gente acabou de aplicar.